Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita força e muita alegria. Hoje nós vamos definir o que é o anticomunismo. A ideia de comunismo, de fato, nasceu no século XIX, no contexto da sociedade capitalista, tendo Karl Marx e Friedrich Engels como criador. Na teoria do Marx, existem duas possibilidades. O socialismo, que foi concreto, que foi real, que aconteceu em várias partes do mundo, principalmente na União Soviética, que é um sistema político, social, econômico que tem o Estado como centro. O comunismo não, o comunismo é apenas uma ideia. Por que é uma ideia? Porque ele não tem ainda uma experiência prática. É uma ideologia que pretende criar uma sociedade sem classe que ainda não aconteceu. Ou seja, ainda é uma utopia. Por isso que comunismo ainda está no plano teórico. Na prática, o comunismo se afirmou a partir de meados do século XIX, como filosofia do proletariado, ou seja, como teoria dos trabalhadores. Porém, se tornou um fantasma sem precedente, capaz de colocar medo nos setores mais conservadores da sociedade capitalista, já a partir do início do século XX, principalmente com a Revolução de 1817, a famosa Revolução de Outubro, Revolução Vermelha. Conforme Hobsbawm, a tomada do poder pelos bolcheviques na Rússia causou um impacto muito forte. O que antes era somente uma promessa, uma utopia, uma esperança, se transformou na existência concreta de um novo sistema. Assim, as ideias comunistas despertaram paixões, tanto positivas como negativas. Por um lado, os defensores encararam a revolução como uma fonte da liberdade, uma fonte do crescimento humanitário. Por outro lado, os contrários viam o comunismo, a revolução bolcheviques, como uma total destruição da boa sociedade e a implantação do caos social. Para John Patrick, o anticomunismo nasceu a partir da força das ideias comunistas ou marxista. Os grupos socialistas atemorizaram, colocaram pânico nos grupos antissocialista ou anticomunista. E com isso, a chamada ameaça vermelha, a ameaça das teorias marxistas, expressão, aliás, bastante reveladora do seu espírito, trataram-se, então, os grupos conservadores vindo do cristianismo, do liberalismo, do capitalismo e de várias outras versões, buscou se organizar e articular uma contraofensiva visando combater o que o macartismo chamava de perigo vermelho. Assim, o sentimento anticomunista e o movimento anticomunista nascia de forma espontânea, gerado pelo medo e pela insegurança do crescimento do socialismo e das teorias marxistas. No entanto, este movimento transformou-se em movimento a partir da necessidade percebida por algumas lideranças de conter a escalada revolucionária. Conforme Roberto Romano, o fenômeno anticomunista possui duas manifestações distintas, embora complementares, que podem ser denominadas pelos pares política e ideologia, ação e discurso, pátria e prática e representação. Independente da terminologia, o fundamental é compreender o movimento
como ocorrência dos dois elementos distintos, em níveis e facetas diferenciados. Conforme Pereira, o anticomunismo deve ser entendido como um lado ou como um corpo doutrinário, uma corrente de pensamento que possui um discurso em um imaginário próprio. Por outro lado, como um movimento político que engendra a ação e a militância de grupos organizados na chamada extrema-direita, ultradireita, que renasce a cada tempo em seu processo histórico. O anticomunismo tem como ideário um conjunto múltiplo de inspiração que vem do liberalismo, do neoliberalismo, do catolicismo tradicional, do protestantismo, agora mais recente do chamado mundo dos evangélicos pentecostais, do fascismo, do nazismo, do judaísmo e de outros ligados à chamada ultradireita. O toque mágico do anticomunismo é a união de nazistas e judeus, é a união de católicos e evangélicos. Então eles dão um par para que aconteça essa formação. A chamada ultradireita, que passou a denominar e a chamar todos que não concordam com suas posições de comunistas ou rumo a algum tipo de xingatório. Quanto à ação política desses grupos anticomunistas, também encontramos a marca da diversidade. No decorrer das últimas décadas, vários grupos e vários movimentos, tanto da América do Norte como da América do Sul e principalmente da Europa, reivindicam para si a bandeira de combate sem tréguas aos comunistas. Internacionalmente, é a essência do movimento. O movimento é um movimento que tem como base a luta contra as teorias marxistas. Por isso, de norte a sul, de leste a oeste, dos muçulmanos aos judeus, dos judeus aos cristãos, dos cristãos aos liberais, dos liberais aos neoliberais, dos neoliberais aos neofascistas, do neofascista ao neonazismo, todos com uma bandeira de combater o comunismo, que não existe enquanto prática, existe como teoria. Então, neste início do século, nós temos uma renascença muito forte do que nós chamamos de anticomunismo. Assim, para Reale, a essência do anticomunismo pode levar a tendências reacionárias, mentirosas, que hoje está à frente de todo o movimento de fake news instalado no mundo. Como, por exemplo, Steve Bannon, um americano que roubou os seus amigos que doaram dinheiro para fazer o muro, Olavo de Carvalho, guru da ultradireita brasileira, que é o centro das ideias, do xingatório, do anti-vacina, do anti-ciência, que foi estabelecido pelo movimento do chamado anticomunismo. Concluindo, o anticomunismo não mede esforço no combate às ideias comunistas. Segundo, o anticomunismo usa recursos justos e injustos para destruir os ideais comunistas. O anticomunista constituiu, segundo a teoria, um movimento que tem sua base teórica na mentira, no xingatório, naquilo que eles imaginam ser inimigo. É isso aí, vamos abrir a discussão e vamos caminhar para que possamos ser mais justos em nossas discussões, ser mais justos em nossas posições, conforme os teóricos. Dê um joinha e até mais.